Graça e paz. Gracia y paz. Realmente é um prazer muito grande, um privilégio estar com vocês. Realmente es un privilegio y un placer muy grande poder estar entre ustedes. A intenção é que a minha filha casasse no Brasil em setembro com Jonatas. La intención o el propósito era que mi hija se pudiera casar con Jonathan en septiembre en Brasil. Mas o planejamento mudou totalmente. Mas nuestros planes mudaron totalmente. E agora estamos aqui em Colômbia em plena pandemia. Y ahora estamos aquí en Colombia en plenos días de pandemia. Mas entendemos que foi os arranjos do Senhor que nos trouxe novamente a Colômbia. Mas entendemos que fueron los arreglos del Señor los que nos han traído nuevamente a Colombia. Então nós nos sujeitamos sobretudo ao Senhor. Entonces nosotros nos sujetamos sobre todo al Señor. Eu estive em Colômbia por 2 meses em 1997. Yo estuve en Colombia por 2 meses durante 1997. Acompanhando o irmão Dino e conhecendo as igrejas. Acompañando al hermano Gino y conociendo las iglesias. Então já se passaram mais de 20 anos e agora, pela misericórdia do Senhor, Ele me trouxe novamente. Entonces ya pasaron casi 20 años y ahora por la gracia del Señor nos trae nuevamente. É um prazer muito grande conhecer vocês. O Jair às vezes acompanha as mensagens dele pelo YouTube. Para nosotros es un placer conocer a los hermanos. A Jair ya lo conocemos acompañando algunos mensajes por YouTube. Então nós oramos para que o Senhor abençoe esse tempo de comunhão. Entonces nosotros oramos para que el Señor bendiga este tiempo de comunión. Recebam também as saudações de muitos irmãos no Brasil. Reciban también los saludos de muchos hermanos nuestros en Brasil. Também temos uma simples equipe de obreiros que trabalhamos lá. También tenemos un equipo de obreros sencillo con el cual trabajamos allá. A cada 15 dias temos uma reunião de obreiros online, por causa da pandemia. Y cada 15 días estamos teniendo una reunión de obreros cada 15 días por causa de la pandemia. E mantemos alguns encontros online e aconselhamento com irmãos em vários lugares. Entonces mantenemos algunos encuentros en línea y también damos acompañamiento y algunos hermanos de las iglesias. Então nós também estamos aqui representando a comunhão do Brasil e debaixo da bênção e das orações deles. Entonces nosotros también estamos representando esa comunión debajo de las bendiciones y las oraciones de nuestros hermanos. Amém. Amén. Vamos à palavra do Senhor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Em terceira epístola de João. En la tercera epístola del apóstol Juan. Enquanto os meus irmãos procuram, mientras mis hermanos van a buscarlo, eu gostaria de ressaltar que não é a minha intenção ensinar os irmãos. Yo quisiera resaltar que no es mi intención yo enseñar a los hermanos. Não é a minha intenção trazer algo novo para os irmãos. No es mi intención hablar algo nuevo para los hermanos. Mas gostaria de compartilhar um pouco do que o Senhor tem nos ensinado em Brasil. Mas yo quisiera compartir un poco lo que el Señor nos ha enseñado en Brasil. E que seja algo que possa cooperar com vocês. Y que sea algo que pueda servir de colaboración con ustedes. E é claro que nós fazemos isso com respeito e humildade. Y es claro que nosotros hacemos esto con respeto y humildad. Então que seja bênção para vocês. Y esperamos que sea de bendición para los hermanos. Terceira epístola de João nos diz. La tercera epístola de Juan nos dice. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Como nós espero ler toda a epístola, vamos comentar um pouco. Versículo por versículo. Como yo espero leer toda la epístola, entonces vamos a ir comentando versículo por versículo. Vamos ler também o último versículo, a paz seja com você. Vamos a leer también el último versículo que dice, la paz sea contigo. Os amigos mandam saudações. Los amigos te saludan. Dê saudações aos amigos por um. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. João já era um ancião com quase 100 anos. Juan era casi ya un anciano de 100 años. Todos os demais companheiros dele já haviam morrido. Todos los demás compañeros habían muerto. Paulo também já havia morrido. Pablo había muerto. Ele ficou preso na ilha de Patmos por um tempo. Él quedó preso en la isla de Patmos por un tiempo. Quando teve a revelação do Apocalipse. Cuando recibió la revelación del Apocalipsis. E depois que ele sai, ele vai viver em Éfeso. Después de que él sale de prisión, él va a vivir a Éfeso. E muito velhinho ele passa a escrever as igrejas. Y ya estando muy anciano, él comienza a escribir a las iglesias. João conhecia muito bem o estado daquela geração.
Juan conocía muy bien el estado espiritual de aquella e generación sabia os combates que as igrejas viviam. y sabía el conflicto que las iglesias vivían. Então era uma situação muito difícil. Entonces aquella era una situación muy difícil. Quando João olha para trás, ele sabe todos os problemas que já haviam acontecido. Cuando Juan mira hacia atrás, él ya conocía todos los problemas que habían acontecido. Ele sabe como começou aquelas igrejas, Él conoce la situación y cómo comenzaron aquellas iglesias, especialmente as igrejas da Ásia, especialmente aquellas iglesias de Asia. e agora ele vai partir para o Senhor. Ahora él ya está a punto de partir con el Señor. Então ele vai falar as últimas palavras dele. Entonces él va a hablar sus últimas palabras. As últimas palavras de um homem é muito importante. Las últimas palabras de un hombre siempre son muy importantes. São como palavras de ouro, Son como oro, porque ele tem pouco tempo porque él tiene poco tiempo. e ele vai falar o essencial. Y él va a hablar cosas que son esenciales. Vai falar aquelas coisas que vão servir de direção para toda aquela geração. Él va a hablar cosas que pueden servir de dirección para aquella generación. Quando nós olhamos o ministério de João, Cuando nosotros observamos el ministerio del apóstol nós Juan, vemos que quando o Senhor o chamou, ele estava costurando redes. cuando nosotros vemos que el Señor lo llamó, él estaba remendando las redes. Pedro lançava as redes Pedro lanzaba las e redes João consertava as y redes. Juan remendaba las Mas redes. antes, o ministério de Pedro e o ministério de João, Entonces el ministerio de Pedro y el ministerio de Juan, entre um e outro, entre el uno y el otro, nós temos o ministério de Paulo. tenemos el ministerio de No Pablo. final da vida de Paulo, ele fala: todos me abandonaram, En el final de la vida de Pablo, Pablo dice, todos me han abandonado, especialmente todos da Ásia. especialmente los de Asia. Ou seja, aquelas redes do ministério haviam se rompido. Entonces eso quiere decir que aquellas redes del ministerio estaban rotas. E é interessante darmos uma olhada dessa perspectiva, Y es interesante mirar todo esto desde esta perspectiva, porque as lições que temos desses obreiros do primeiro século porque las lecciones que tenemos de los apóstoles o obreros del primer siglo também são lições para nós. también son lecciones para nosotros. Então, na profissão de João, ele era alguém que era pescador e costurava as redes, Entonces la profesión de Juan es que él era pescador y él remendaba redes, assim como Paulo fazia tenda. así como Pablo construía tiendas. Mas agora, no final do primeiro século, Mas ahora al final del primer siglo, João está costurando as redes do ministério e da comunhão. ahora Juan está remendando las redes del ministerio y de la comunión. Ou seja, que o que ele aprendeu na sua profissão O sea que aquello que él aprendió en su profesión se tornou um treinamento para o seu ministério. se volvió un entrenamiento para el ministerio. E como João costurou as redes? ¿Y cómo Juan remendó las redes? Você olha no final do primeiro século, Usted mira para el final del primer siglo, haviam muitos problemas. habían muchos problemas. Paulo, como eu disse, já havia morrido Pablo, como ya había dicho, había muerto. e João voltou a escrever para Éfeso cerca de 30 anos depois de Paulo. Y Juan escribe para Éfeso casi 30 años después del apóstol Pablo. E quando nós olhamos aquela obra maravilhosa que Paulo trabalhou em Éfeso, Y cuando nosotros miramos aquella iglesia maravillosa que Pablo fundó en Éfeso, você vê João agora sendo usado da parte do Senhor, usted ve ahora a Juan siendo usado por el Señor e ele vai dizer que as coisas já não eram tão boas como eram no princípio. y él va a decir que las cosas no eran tan buenas como fueron en un principio. O Senhor Jesus usando João para escrever a carta a Éfeso, El Señor Jesús usando a Juan para escribir la carta de Éfeso, ele louva que eles tinham guardado as tradições, él alaba al Señor porque ellos aún guardaban los mandamientos, mas las o Senhor tradiciones. diz: eu tenho, porém, contra ti. Pero el Señor dice, pero tengo contra ti. As 7 igrejas da Ásia, nós vemos o Senhor corrigindo coisas, Nosotros vemos al Señor corrigiendo a las 7 iglesias de Asia, ainda que ele encoraja a igreja em Esmina e a igreja em Filadélfia, aunque él anima a la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. mas tem essa sentença: eu tenho, porém, contra ti. Mas encontramos esa sentencia, pero tengo cosas contra ti. Ou seja, que a consciência que a igreja tinha de si mesma O sea que la conciencia que la iglesia tenía de sí misma não era a mesma que o Senhor tinha dela mesma. no era la misma que el Señor tenía acerca de ella. E nós devemos ter muito temor disso. Nosotros necesitamos tener temor de eso. A igreja em Sardes tinha a fama de que estava viva. La iglesia en Sardis tenía fama de que vivía, O Senhor diz: porém, eu digo, você está morta. pero el Señor decía, yo en verdad os digo que ustedes están muertos. A de Laodiceia dizia que era rica e não precisava de nada. Y la Odisea decía que era rica y que no necesitaba de Mas nada. o Senhor disse: você é pobre, cega, nu e miserável. Mas el Señor le dice, usted es pobre, ciega, desnuda
desnuda y miserable. Isso é o final do primeiro século. Y eso es al final del primer siglo. A Tiatira, ele diz que tinha contra ela porque tolerava Jezabel. Y a Tiatira le decía que él tenía algo contra ella porque ella toleraba a Jezabel. Será que o Senhor tem alguma coisa contra nós? ¿Será que el Señor tiene alguna cosa contra Nós nosotros? devemos ter muito temor e não nos orgulhar. Nosotros debemos tener temor y no Devemos enorgullecernos. andar em humildade diante do Senhor. Debemos ser humildes delante del Señor. Quando João escreve as suas cartas, Cuando Juan escribe sus cartas, na primeira carta, o capítulo 2, ele diz: Filhinho, já é a última hora. en la primera carta, en el capítulo Dois. 2, él dice, hijitos, ya os escribo ya siendo el último tiempo. Se aquele período já era a última hora, em que tempo nós estamos? Si aquel periodo ya era la última hora, ¿en qué periodo estamos nosotros? Então ele disse: como vocês ouviram que viria o anticristo, Entonces cuando él dice, ustedes oyeron que iba a venir el anticristo, e agora muito se tem feito anticristo. y ahora muchos se han vuelto E anticristos. por isso sabemos que já é a última Y hora. por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Oh, imagina se o anticristo está vindo. Oh, imaginémonos si el anticristo está E viniendo, muitos se tornaram anticristo. pero muchos se están volviendo anticristos. E naquele período existia uma seita chamada gnosticismo. En aquel periodo surgió la secta conocida como el E gnosticismo, eles combatiam contra a verdade. y ellos Combatiam contra... combatían contra la verdad. Quando João olha para trás, os seus companheiros já haviam morrido. Y cuando Juan mira para atrás, todos sus compañeros ya han muerto. E João já está velhinho. Y Juan está viejo. Você imagina como estava o coração desse ancião? Y usted imagina cómo estaba el corazón de este anciano. E agora ele vai falar à igreja. Y ahora él va a hablar a la iglesia. Como ele chama, como ele se dirige à igreja? ¿Y cómo él se dirige a la iglesia? Filhinhos. Hijitos. Ele sempre chama eles de filhinhos. Él siempre llama a ellos de hijos. João faz de tudo para simplificar sua mensagem, Juan hace todo para volver su mensaje más sencillo, trazer eles de volta à centralidade do Senhor, para traerlos a ellos de vuelta para la à sencillez del autoridade Señor, das Escrituras para la autoridad de las Escrituras e a unidade em amor. y para la unidad en amor. Quando ele começa a escrever a sua primeira carta, Cuando él escribe su primera carta, ele diz o que nós vimos e ouvimos e tocamos. él dice lo que hemos visto, oído y hemos palpado. Isso anunciamos a vocês. Eso es lo que anunciamos a ustedes. Mas nós quem? Mas nosotros, ¿quiénes? Todos já haviam morrido. Todos ya habían muerto. Mas ele tinha em conta aquele colégio apostólico. Mas él tenía en cuenta aquel colegio apostólico. Que humildade de João. Qué humildad la de E Juan. que princípio de coletividade. Y aquí encontramos un principio de colectividad. Mesmo que seus companheiros partiram, Aunque sus compañeros habían muerto, João falava em nome deles. Juan hablaba en nombre de ellos. Ele não seguiu uma carreira só. Él no siguió una carrera sola. Ele considerava aquele legado daquele colegiado. Él consideraba aquel legado de una manera corporativa. Ainda que eles eram tão diferentes em personalidade e em ministério, Aunque ellos eran tan diferentes en cuanto a su personalidad y sus ministerios, mas eles se complementavam. mas ellos se complementaban. E sozinho aí estava a debilidade deles. Y cuando estaban solos, esa era su debilidad. Quando você começa a ler o livro de Atos, você tem 1 Pedro até o capítulo 11. Cuando usted lee el libro de Hechos, usted se encuentra a Pedro solo hasta el capítulo 11. Até o capítulo 12 ele aparece. Hasta el capítulo 12 él aparece. E João está como escondido atrás de Pedro. Y Juan como que está escondido a la sombra de Pedro. Porque Deus deu as chaves do reino primeiro a Pedro. Porque Dios le dio las llaves del reino primero a Pedro. E Pedro era aquele que lançava as Y redes. Pedro era aquel que lanzaba las redes. Mas depois que se trabalha com as redes, puxa ela para a praia. Mas cuando usted toma las redes y las lleva para la playa, Depois que tira os peixes, después de que saca los peces, então vem aquele que costura as redes e resolver os entonces problemas. aparece aquel que va a remendar las redes. Então depois que Pedro morreu, Entonces después de que Pedro murió, aparece o ministério de João. aparece el ministerio de Juan. João está costurando as redes. Juan está remendando las Ele redes. representa o ministério do final dos tempos. Él representa el ministerio del final de los tiempos. Oh, irmãos, às vezes queremos só ser apenas como Pedro ou Paulo. A veces, hermanos, solo queremos ser como Pedro o como Pablo. E seguimos trabalhando, Y seguimos trabajando. mas não olhamos para ver os buracos que estão acontecendo na rede. Mas no nos damos cuenta los huecos que están teniendo las redes. Então nós precisamos também do ministério de João. Entonces nosotros también necesitamos el ministerio de Juan. Precisamos considerar, será que nossas redes também estão se rompendo? Necesitamos pensar si también nuestras redes están rotas. E se não estão rompidas, como fazer para não se romper? Y si no están rotas, ¿cómo hacer
hacer para que ellas no se rompan? Eu sou de uma região de praia e de pesca. Yo soy de una región donde hay mucha playa y mucha Eu pesca. sou do Rio de Janeiro, Brasil. Nasci ali. Yo soy de Río de Janeiro, yo nací allí. Então, na região dos lagos é comum ter as pescas com redes. Entonces en la región de los lagos es muy común tener pesca con redes. E quando se tenta fazer uma pesca mais profunda, as redes é cortada nas pedras. Y cuando se intenta hacer una pesca más profunda, las redes normalmente se cortan con las piedras. Oh, e ali temos uma lição. Se você quiser uma vida coletiva profunda, Y aquí tenemos una lección. Si usted quiere una vida colectiva más profunda, ou se você quer se aprofundar nos assuntos mais profundos, o si usted quiere sumergirse a los asuntos más profundos, essa é uma região perigosa, esa es una región peligrosa. porque as pedras ou os contextos podem gerar rompimentos. Porque aquellas piedras o ese contexto puede generar que se rompan las redes. E interessante que quando se puxa os peixes para a praia, Y es interesante que cuando se jalan los peces para la playa, quando as redes estão meio débeis ou meio fracas, cuando las redes están débiles ou fracas, o flacas, são os peixes maiores que rompem as redes. son los peces más grandes los que van a romper las redes. Quando você olha a história da igreja, quase sempre são os líderes, os obreiros que causam os maiores problemas. Cuando usted mira la historia de la iglesia, casi siempre son los líderes o los más grandes los que causan problemas en la iglesia. Ah, irmãos, isso deve gerar em nós temor e quebrantamento. Esto debe generar temor y quebrantamiento. A en intenção nosotros. pode ser boa, Las intenciones parecen o pueden ser buenas, mas é possível estar sinceramente enganado. mas se puede estar sinceramente engañado. E uma das características de que estamos na direção correta Y una de las características de que estamos en la dirección é correcta não romper as redes. es que no rompemos las redes. Não permitamos que qualquer coisa venha romper as redes. No permitamos que cualquier cosa venga a romper las redes. Então, quando João está escrevendo essas cartas, Entonces, cuando Juan escribe estas ele cartas, está costurando as redes. entonces él está remendando las E às redes. vezes ele não está tratando com engano. Y las redes no estamos tratando como engaños. É possível haver coisas corretas e boas, Es posible haber cosas aparentemente correctas y buenas, mas com espírito errado. más con un espíritu errado. Em 2 João ele fala para evitar os profetas, En os segunda, falsos en profetas. segunda de Juan, él nos dice que debemos evitar los falsos Não profetas. devemos hospedar os falsos profetas. No debemos abrir la puerta a los falsos Não profetas. devemos receber as heresias. No debemos recibir herejías. Mas aqui em 3 João, Mas aquí en tercera de Juan, ele fala para receber aqueles que são os cooperadores da verdade. más Juan nos habla de que debemos recibir a aquellos que cooperan con la verdad. Mas ainda assim ele vai apresentar um problema. Mas aún así él nos va a mostrar un problema. Não era uma heresia, No era una herejía, mas era uma motivação errada. más eran motivaciones erradas. João está escrevendo a Gaio, Juan le escribe a Gallo no versículo 1, en el versículo e 1 diz: A quem eu amo. y dice, el amado, a Na- quien amo en la verdad. Ele amava Gaio, Él amaba a Gallo, mas amava Gaio na verdade. más amaba a Gallo en la verdad. Nós devemos nos amar uns aos outros, porém na verdade. Nosotros debemos amarnos unos a los otros, pero en la verdad. Paulo fala em Efésios 4 para seguir a verdade em amor. Pablo habla en Efesios 4 que sigamos la verdad, pero en amor. Naquele período de João, no período de João, Aquel periodo de Juan se enfatizava muito o amor, se hablaba mucho de amor, mas sem a verdade. mas sin la verdad. E outros enfatizavam a verdade, Y otros enfatizaban la verdad, porém sem amor. pero sin amor. Digamos que é como um barco ou uma canoa, Digamos que es como un barco o una canoa. você tem que ter os dois remos. Usted tiene que tener los dos remos. Se você tiver um só e remar, Si usted solo tiene uno y rema, vai ficar dando volta no desequilíbrio. va a quedar dando vueltas desequilibradas. Precisamos da verdade e do amor. Necesitamos tanto la verdad como el amor. E é a verdade e amor que nos traz o equilíbrio Y es la verdad y el amor la que nos trae equilibrio e a realidade espiritual. y una realidad espiritual. Quase sempre quando João está falando de verdade, Casi siempre que Juan habla de verdad, ele está falando não de conhecimento de assuntos, no, él no está hablando de conocimiento o de asuntos, mas ele está falando de realidade espiritual. él está hablando de la realidad espiritual. E isso é muito sério. Y eso es muy serio. Porque quando você olha aquelas igrejas, Porque cuando usted mira aquellas iglesias elas tinham uma consciência de si, porém não era real. y ellas tenían una conciencia, pero no era real. A aparência era de piedade, La apariencia era de piedad, mas havia
havia obsessão espiritual. había una obsesión espiritual. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Déjeme tratar de explicar lo que Quando quiero alguém decir. fala uma mentira, ele sabe que está mentindo. Cuando él habla una mentira, él sabe que él está diciendo una Mas a mentira. obsessão ela é tão perigosa, Mas una obsesión es tan ela é peligrosa, tão doentia, ella es tan, doentia de doença, ella es una dolencia, una porque a enfermedad. pessoa fala uma mentira achando que está falando a verdade. Porque ella dice una mentira, pero halla o piensa que está diciendo la verdad. E ela quer que os outros acreditem que aquela mentira Y é ella verdade. quiere que todos los demás crean que esa mentira es verdad. Então isso é obsessão. Eso es una obsesión. Vocês me entendem, irmãos? ¿Ustedes me están entendiendo, Quando hermanos? João está escrevendo, é um tempo de obsessão espiritual. Cuando Juan está escribiendo es un tiempo donde hay obsesión espiritual. Porque se acreditava numa espiritualidade que não era real. Porque aquellos creían que eran personas espirituales, pero no era real. Então João está escrevendo agora a Gaio. Entonces Juan le está escribiendo ahora a É a Gallo sua terceira carta. en su tercer carta. Então a primeira coisa que ele cita, Entonces lo primero que él dice, que ele amava a Gaio na verdade. que él amaba a Gallo en la verdad. Nunca poderemos negociar a verdade. Hermano, nunca podremos negociar la verdad. Então ele segue dizendo: amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. y que tengas salud así como prospera tu alma. Infelizmente, esse texto que João diz que você tenha prosperidade Infelizmente ese pasaje donde Juan dice que seas prosperado tem sido mal interpretado pela teologia da ha prosperidade. sido mal interpretado por la teología de la prosperidad. Aqueles que pregam que nós devemos ter prosperidade nesse tempo, Aquellos que dicen que nosotros deberíamos tener prosperidad en este tiempo, mas não vinculado à glória de Deus, mas ao bem-estar humano. mas no está vinculado con la gloria de Dios, sino con el bienestar del hombre. João desejava que Gaio fosse próspero Juan deseaba que Gallo prosperara en todas las cosas, porque a sua alma era próspera. porque su alma también estaba prosperando. Quando a alma de alguém está prosperando na verdade, em Deus, Cuando el alma de alguien está prosperando en la verdad de Dios, então João deseja que ele seja próspero em todas as coisas. entonces Juan desea que Dios le prospere en todas las Mas se cosas. a nossa alma não estiver alinhada com a vontade de Deus, Mas si nuestra alma no está alineada con la voluntad de Dios, quando prosperamos, não só financeiramente, mas em qualquer coisa, cuando prosperamos no solo financieramente, sino en cualquier cosa, isso vai gerar um dano grande para nós. eso va a generarnos un gran daño a nosotros. Por isso que às vezes não podemos prosperar, Por eso es que a veces Dios no nos prospera, nem no ministério, nem na vida financeira, ni en nem el nada. ministerio, ni económicamente, ni en nada, Porque não sabemos o que vamos fazer com isso. porque no sabríamos cómo lidiar con eso. Mas Gaio era alguém que conhecia a verdade. Mas Gallo era alguien que conocía la verdad. Gaio era alguém que conhecia a Deus. Gallo era alguien que conocía a E Dios. ele tinha o espírito de Cristo, o espírito correto. Y él tenía el espíritu de Cristo, el espíritu correcto. Quando você vê o verso 3, eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram. Usted puede leer ahí en el verso 3, dice, pues yo mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos E deram testemunho de que você é fiel à verdade. y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Que texto maravilhoso. Qué pasaje maravilloso. João está dizendo que Gaio não apenas conhecia a verdade da Escritura, Juan está diciendo no solamente que Gallo conocía la verdad de las escrituras, não apenas seguiu a tradição dos apóstolos, no apenas seguía la tradición de los apóstoles, mas ele está dizendo que os irmãos que conheceram João e visitaram ele, mas él está diciendo que los hermanos que conocían a Juan, que visitaron a Juan y que lo conocían a él, deram testemunho da verdade que estava em Gaio. daban testimonio de la verdad que estaba en Gallo. A verdade de Gaio mesmo. La verdad de Gallo mismo. Às vezes temos a verdade na nossa cabeça, A veces tenemos solamente la verdad en la cabeza, na Bíblia, en la Biblia, mas não temos a verdade em nós mesmos. mas no tenemos la verdad en nosotros. Não há mismos. realidade espiritual. No hay verdad espiritual en nosotros. Jesus costumava falar: em verdade e em verdade vos digo. Jesús acostumbrado a decir, de cierto os digo. Porque os fariseus poderiam falar a verdade objetiva que eram as Escrituras, Porque los fariseos podían hablar la verdad objetiva que estaba en las escrituras, mas não podiam falar em verdade e em verdade. mas ellos no podían hablar de en verdad, Porque aquilo não era verdadeiro na vida deles. porque aquello no era una verdad en la vida de ellos. E isso aqui que João está falando. Y esto es lo que Juan nos está diciendo. Gaio tinha a verdade em si. Gallo tenía la verdad en él. Nem sempre é possível ter a Bíblia
nas mãos. No siempre es posible tener la Biblia en las manos. Mas esse não é a questão. A questão é se temos a verdade em nós. Esa no es la cuestión es si tenemos la verdad en nosotros. A questão é se a nossa vida é de fato realidade espiritual La cuestión es si de hecho nuestra vida tiene realidad ou se é espiritual. apenas uma casca da verdade e não há realidade. Sí, a veces tenemos la cáscara, la verdad, pero no la realidad. Quando você lê o livro de Malaquias, por exemplo, Cuando usted lee el libro de Malaquías, por ejemplo, você tem as reclamações do Senhor com o seu povo. usted encuentra las reclamaciones del Señor para su E pueblo. o povo acredita que Deus está errado. Y el pueblo cree que Dios es el que está equivocado. Eu amei vocês. Yo los amé a ustedes. Em que o Senhor tem nos amado? Y ellos decían, ¿en qué el Señor nos ha amado? Vocês me têm me roubado. Y el Señor les decía, ustedes me han robado. Nós? Y ellos decían, nosotros. Mas em que nós temos roubado o Senhor? ¿En qué hemos robado nosotros al Então são Señor? várias reclamações do Senhor. Entonces el Señor hace varias reclamaciones, Parece que o povo entende que Deus está errado. más el pueblo entiende que el que está equivocado es Dios. Assim como as igrejas no final do primeiro século, Así como las iglesias en el final del a primer maioria delas estava em obsessão espiritual. siglo, la mayoría de ellas cayeron en la obsesión E espiritual. agora o Senhor, João não está perdendo tempo com nada, ele está no final da vida dele. Y ahora Juan, él no está perdiendo el tiempo con nada, él está enfocado. Suas últimas palavras são palavras de ouro. Sus últimas palabras son palabras de oro. Os irmãos que foram aí visitar vocês, João, ou Gaio, Los hermanos que fueron a visitarte, Gallo, eles gostaram de saber da verdade. ellos se alegraron de ver tu verdad. Mas o que eles testemunharam é a verdade que Gaio tem. Y ellos dieron testimonio de la verdad que hay en Gallo. Como disse Paulo aos Coríntios, eu nada me propus saber entre vocês, Como dijo Pablo a los Corintios, no me propuse saber nada entre ustedes, a não ser Cristo e esse y crucificado. no solamente a Cristo y este crucificado. Versículo 4, eu não tenho maior alegria do que esta, Y en el versículo 4 dice, yo no tengo mayor gozo que este, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. el oír que mis hijos andan en la verdad. Que texto maravilhoso. Qué texto maravilloso. Eles não estão dando nas suas opiniões. Ellos no están en asuntos de opiniones. Eles não estão, digamos, enfatizando as suas preferências pessoais. Ellos no están enfatizando sus preferencias Eles personales. estão andando na verdade. Ellos están andando en la verdad. Nós precisamos reconhecer que a verdade é que deve nos encabeçar. Nosotros necesitamos reconocer que es la verdad la que necesita gobernarnos. Às vezes, aqueles que servem com a palavra, A que a veces aquellos que sirven en la palabra, eles acham que pode escolher partes da palavra. ellos piensan que pueden escoger una parte de la palabra. Eles acham que eles é que usam a palavra. Ellos entienden que ellos pueden usar la palabra. Mas se alguém de fato for um pouco mais maduro e experimentado, Mas de hecho, si nosotros somos personas más maduras y experimentadas, vamos entender que é a verdade que nos governa vamos a entender que debe ser la verdad la que nos e é gobierna. ela que deve nos usar. Y ella es la que debe usarnos. Uma coisa é você usar as escrituras. Una cosa es que usted use las Outra escrituras. coisa é a palavra de Deus usar você. Y otra cosa es que la palabra de Dios lo use a usted. Ser um homem da palavra não é ser um homem que usa a palavra como quer, Ser un hombre de la palabra no es ser un hombre que usa la palabra como él quiere, mas é ser um homem usado pela palavra. mas es ser un hombre usado por la palabra. Ele passa a manejar a palavra Él pasa a manejar las escrituras como um obreiro aprovado que reparte bem a verdade, como un obrero aprobado que sabe trazar las escrituras. mas na verdade é a verdade que está usando ele. Mas la verdad es la verdad que lo está usando a él. Quando João está falando então de Gaio, Entonces cuando Juan habla de Gallo, é isso que ele está ressaltando. es esto que Juan está resaltando. Gaio está caminhando, Gallo está caminando, mas ele está caminhando na verdade. mas él está caminando en la verdad. Verso 5, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Porque Gaio está sendo um homem conduzido pela verdade, Como Gallo está siendo conducido por la verdad, a prática da verdade se tornou também uma realidade. la práctica de la verdad se torna una realidad. Ou seja, a espiritualidade de Gaio era uma espiritualidade aplicável. Entonces la espiritualidad de Gallo era algo aplicable. Ele tinha uma espiritualidade que cuidava de todos os aspectos humanos.
Era una espiritualidad que cuidaba aún de los aspectos humanos. O gnosticismo tinha uma espiritualidade falsa que queria estar só nos céus. El gnosticismo tenía o enseñaba una espiritualidad falsa. Ellos solo querían estar en el E cielo. ignorava as necessidades e as demandas humanas. Y ignoraba las necesidades y las demandas humanas. Toda espiritualidade falsa, ela não reconhece as necessidades humanas. Cualquier espiritualidad falsa está alejada de las necesidades humanas. E João está reconhecendo que esse final do primeiro século Y Juan está reconociendo que al final del primer siglo havia um nível de espiritualidade sutil había un nivel de espiritualidad sutil que não descia às necessidades do povo do Senhor. que no descendía para suplir las necesidades Amado, del pueblo você del tem Señor. sido fiel no que faz pelos irmãos. Amado, tú has sido fiel cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ou seja, eu não quero saber do seu conhecimento agora. Ahora Juan nos dice que él no quería saber del conocimiento de Gallo. Ele quer saber o que você faz pelos irmãos. Él quería saber qué está haciendo Gallo con los hermanos. Como é prático a sua espiritualidade. Cómo es práctica su Se o seu espiritualidad. amor envolve sacrifício. Si este amor que usted profesa envuelve sacrificio. E Gaio amava de tal maneira que mesmo ele fazia essas boas obras com os estrangeiros. Y Gallo amaba de tal manera que servía a uno a los hermanos desconocidos o Ou extranjeros. não era aqueles irmãos do íntimo da comunhão deles, No era aquellos hermanos cercanos o íntimos mas a foram Gallo, irmãos que foram enviados pelo Senhor. mas eran hermanos enviados por el Señor. Como Gaio era alguém que conhecia em realidade a verdade, Y como Gallo era alguien que conocía en verdad la verdad, ele também tinha aquela unção fresca que João falou no capítulo 2 da primeira carta. él también tenía aquella unción fresca que el Señor habló en 2 de Juan, capítulo 2. Então, ele não tinha um protocolo, um manual para conhecer quem eram os obreiros e quem não era. Entonces él no tenía un manual, un protocolo para reconocer a aquellos que el Señor enviaba. Não era como hoje, olha, fulano você não recebe, Beltrano você recebe. No era como hoy que usted se señala y usted así puede recibir y a usted no puede recibir. Não havia uma rede social ou a internet No había como hoje. redes sociales ni internet. Eles realmente deveriam estar cheios da unção e cheios da verdade neles. Ellos tenían que partir de la unción, la cual los llenaba, y la verdad que estaba en ellos. Era a verdade e a unção que dava testemunho quem eram os servos do Senhor ou os falsos profetas. Era la verdad y la unción del Espíritu Santo la que daba testimonio quién eran los verdaderos siervos del Então Señor. João recebia aqueles que eram servos do Senhor. Entonces Gallo recibía a aquellos que eran Gallo, obrigado. enviados por el Señor. E o versículo 8, o versículo 6, porém, diz: eles deram testemunho diante da igreja Y en el versículo dice, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Você está vendo isso? ¿Usted está viendo esto? Não é do amor do Senhor, No es el amor del é Señor, o amor de Gaio. es el amor de Gallo. Como Gaio receberia o próprio Senhor Jesus, Como Gallo recibiría el propio Señor Jesús, recebeu esses obreiros estrangeiros. recibía a estos hermanos obreros extranjeros. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Como devemos encaminhar aqueles que servem a Deus? ¿Cómo debemos encaminar a aquellos que sirven a Dios? Nós devemos encaminhar como se fosse o próprio Senhor. Nosotros deberíamos encaminar como si fuese el Na propio segunda Señor. carta, não receba os falsos profetas. En la segunda carta, no reciban los falsos profetas. Mas aqui, João não só recebeu os verdadeiros servos do Senhor, Pero aquí Juan nos habla de recibir a los verdaderos siervos del Señor, mas ele também proveu recursos para eles continuarem seguindo adiante. más también cooperar con los recursos para que ellos sigan adelante. Por con isso su que João obra. queria que eles que Gaio prosperasse em todas as coisas, Por eso era que Juan quería que Gallo prosperara en todas las cosas, inclusive financeiramente. inclusive financieramente. Segundo a história, Gaio era alguém muito próspero, Según lo que nos dice la historia de la iglesia, Gallo era una persona muy próspera, mas ele usava essa prosperidade como mordomia para a obra do Senhor. mas él usaba toda su prosperidad como un buen mayordomo para la obra del Señor. Pois foi por causa do nome que eles saíram, Porque ellos salieron por amor del nombre sem de él, receber nada dos gentios. sin aceptar nada de los gentiles. Eles não negociavam politicamente para ter algum recurso. Ellos no eran hombres que negociaban políticamente para obtener Eles recursos. dependiam de Deus. Ellos dependían de Dios. Portanto, devemos acolher esses irmãos Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que nos tornemos cooperadores com eles para que cooperemos con la verdad. ou na proclamação da verdade. Ou seja, irmãos,
O nosso chamamento é cooperar com a verdade. O sea, hermanos, uno de nuestros llamamientos es cooperar con la Não é verdad. cooperar com qualquer coisa que não esteja na verdade. No es cooperar con cualquier cosa y menos con aquellas que no están en la verdad. Então esse é o perfil de Gaio. Ese no es el perfil de Gallo. Temos aqui duas pessoas que aparecem: João, o apóstolo, Aquí ya tenemos dos perfiles que aparecen, dos personas. Juan, el anciano, e Gaio, amigo de João. y Gallo, el amigo de Juan. Não simplesmente porque gostava de João. No era porque Gallo gustaba de Juan, Não é simplemente. simplesmente porque tinha uma fixação em João. No era simplemente que tenía una fijación en Juan, Mas era porque ele cooperava com a verdade más era porque Gallo cooperaba con la verdad. e ele era alguém amigo de João por causa da verdade. Y era por eso que Gallo era amigo de Juan, por la verdad. Agora vamos encontrar uma terceira personagem aqui, Ahora vamos a encontrar un tercer personaje aquí, que é Demétrio. que es Demetrio. Verso 9. Verso 9. Eu escrevi algumas palavras à igreja, Diótrefes. En verso 9. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, não nos dá acolhida. no nos recibe. Meu Deus. Mi Dios. Enquanto Gaio recebia os servos e todos os irmãos, En cuanto a Gallo, recibía a los siervos y a todos los hermanos, e Gaio era um servo humilde. y Gallo era un siervo humilde. Subentende-se que ele era um presbítero ali, um Se ancião. entiende que Gallo era uno de los ancianos allí, Mas a sua espiritualidade é manifestada pelo amor, mas su espiritualidad era manifestada por el amor, pela hospitalidade por la e hospitalidad pela mordomia y financeira. por cómo servía financieramente. Mas como quando mayor você parte. olha Diótrefes, Mas cuando usted mira a já Diótrefes, temos um primeiro problema. ya tenemos aquí un primer problema. Ele queria primazia. Él quería tener el primer lugar. João não está combatendo uma heresia em Diótrefes, Juan no está combatiendo aquí una herejía en Diótrefes, mas uma motivação errada no seu coração. más las motivaciones erradas del corazón. Então você está vendo que o espírito errado estava causando um grande dano. Entonces se está viendo que aquí un espíritu errado está causando muchos daños. É possível ser ortodoxo ou doutrinariamente correto, Es posible que nosotros seamos doctrinalmente ortodoxos, mas com o coração apostatado. más con un corazón apóstata. E é interessante que a palavra Diótrefes no grego, Y es interesante que la palabra Diótrefes en el griego, no início significa alimentado por Deus, en el inicio significa alimentado por Dios, mas depois se tornou alimentado por deuses. más después se volvió alimentado por dioses. Os deuses representam os anjos caídos Los dioses representan a los ángeles caídos, e eles querem dominar a igreja. y ellos quieren entrar a la iglesia y Eles querem dominarla. enganar a igreja. Ellos quieren engañar a la iglesia. E a maior estratégia do inimigo Y la mayor estrategia del enemigo é quando os líderes dão lugar ao espírito de erro. y es cuando el espíritu de error toma a los líderes en la iglesia. Porque Diótrefes tinha um espírito de querer o primeiro lugar, ¿Por qué Diótrefes quería el espíritu de querer tener primer lugar? ele deu lugar àquele que queria o primeiro lugar, que era o trono de Deus. Él le dio el lugar a aquel que quería el primer lugar en el trono de Dios. Você sabe mesmo por que Satanás foi lançado dos céus. ¿Usted sabe por qué Satanás fue realmente lanzado en Ele los ambicionou o cielos? primeiro lugar, ele ambicionou o trono que pertence ao Senhor. Él codició el trono de Dios, él codició el primer lugar. E essa cobiça agora ele plantou no coração de Diótrefes. Y ahora esa codicia está plantada en el corazón de Diótrefes. E de tal maneira que Diótrefes já não queria receber nem mesmo João. Y ya de tal manera que Diótrefes no quería ni recibir al mismo Juan. Por isso, quando eu for aí, Por esta causa, si yo fuere, farei com que se lembre das obras que ele pratica. recordaré las obras que hace parloteando. João não ia fazer ele lembrar os ensinos de Diótrefes. Juan cuando iba no iba a recordarle las enseñanzas de Diótrefes. Ele não estava preocupado com a doutrina correta agora, Él no está tratando un asunto de doctrina ahora. mas ele está indo na origem do problema, Él está yendo al origen del problema, às obras de Diótrefes. a las obras de Diótrefes. Ou seja, não adianta ter uma aparência de piedade O sea, no, de nada sirve tener una apariencia de piedad sem ser de fato piedoso. sin realidad ser de hecho una Quando eu persona for aí, piadosa. eu vou fazer vocês lembrar das obras que ele pratica. Cuando yo vaya le voy a recordar las obras que él practica. Ele está proferindo palavra contra nós. Porque él está hablando palabras malignas contra São nosotros. palavras caluniosas ou mentirosas. Son palabras calumniosas. Então você tem que deteriorar, você tem que manchar o nome de alguém
Entonces usted tiene que manchar el nombre de alguien para ele se tornar alguém rejeitado. para él volverse una persona rechazada. Diótrefes falava mal de João e dos apóstolos. Diótrefes hablaba mal de Juan y los apóstoles. Essa era a maneira dele blindar o seu ministério. Era la manera como él brindaba su ministerio. Aqueles que não conheceram o velhinho João Aquellos que no conocían al viejo Juan passariam a ter uma imagem muito negativa de João. pasarían a tener una imagen muy mala de Juan. E aqui nós temos mais uma lição para nós. Y aquí nosotros tenemos una lección también para nosotros. Procure conhecer as pessoas pelo testemunho que Deus dá Procure conocer a las personas por el testimonio que Dios da e não por aquilo que você ouviu através de outras pessoas. y no tal vez por aquello que usted oyó de otras personas. Quase sempre quando se fala mal de alguém, Casi siempre cuando se habla mal de isso alguien, já é um sinal de engano. esto ya es una señal de engaño. Não é próprio de um servo de Deus falar mal de outras pessoas. No es propio de los siervos de Dios hablar mal de las personas. João, Diótrefes estava procurando proteger a si mesmo. Diótrefes estaba procurando protegerse a sí mismo. E não satisfeito com isso, Y no satisfecho con eso, ele não nos recebe y él no nos recibe, os irmãos. Não recebe os no irmãos recibe a los hermanos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. y los que quieren Wow. recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la É iglesia. muito difícil acreditar que isso estava acontecendo no tempo de João. Es muy difícil creer que esto estaba sucediendo en el tiempo de Juan, Porque João é considerado o apóstolo do amor, porque Juan era considerado el apóstol del amor, aquele que reclinava ao peito do Senhor. aquel que se recostaba al pecho del Se Señor. tinha algo que João transmitia aos irmãos, era o espírito de amor. Y si algo había que Juan transmitía a los hermanos era el espíritu de amor. Como Diótrefes chegou a essa situação? ¿Cómo Diótrefes llegó a esta situación? Ele fala mal dos obreiros, Él habla mal de los ele não obreros, recebe os obreiros, él no recibe a los ele não enviados, permite que as cartas dos obreiros cheguem, él no permite que las cartas de estos hermanos ele lleguen, não hospeda os obreiros. él no hospeda a los E hermanos. se alguém da igreja hospedar, Y si alguien quiere hacerlo en la ele iglesia, vai expulsar essa família. él va a expulsar esa familia. Você está vendo que isso é um espírito de dominação? Usted está viendo el espíritu de Ele dominación. queria controlar os irmãos. Él quiere controlar a los hermanos. Isso não é o espírito do Senhor. Ese no es el espíritu del O Señor. espírito do Senhor, o espírito de Cristo, nos ensina a lavar os pés dos irmãos. El espíritu del Señor, el espíritu de Cristo nos enseña a lavarnos los pies como Não hermanos. nos ensina a dominar o povo de Deus. No nos enseña a dominar el pueblo de O Dios. povo é de Deus, não é de um obreiro. El pueblo es de Dios, no de un hombre, no de un obrero. Amado, versículo 11. Amados, en el versículo 11. Não imite o que é mal e sim o que é bem. No imites lo malo, sino lo bueno. Enquanto João não fosse ali naquele lugar, En cuanto Juan no fuera a ese lugar, como a igreja deveria prosseguir? ¿cómo deberían seguir los hermanos? Se isso estivesse acontecendo entre nós hoje, Si eso estuviera sucediendo entre nosotros hoy, queira Deus que não. quiera Dios que no, Mas como seguir adiante servindo o Senhor? ¿cómo seguir adelante sirviendo al Señor? João fala o seguinte: não imite o que é mal e sim o que é bom. Juan habla lo siguiente: no imites lo malo, sino lo bueno. Nós precisamos nos posicionar pelo Senhor. Nosotros necesitamos tomar posición en el Señor. Davi falou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. David habló: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ele me guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, Él me lleva a pastos verdes y aguas de reposo, por amor do seu nome. por amor de su nombre. Então Davi está mostrando que um dos sinais de que estamos na direção de Deus Entonces David está mostrando que una señal que estamos en el La camino dirección. de Dios, en la dirección de é Dios, quando estamos sendo conduzidos aos pastos verdejantes, a comida, es cuando estamos conducidos o siendo conducidos a pastos e abundantes às águas tranquilas, y a aguas tranquilas. encorajamento, consolação, Consuelo, ánimo, por amor do seu nome. por amor de su nombre. Se você de fato está na vontade de Deus, Si usted de hecho está en la voluntad de Dios, deixa o ambiente onde a verdade de Deus está sendo negociada e misturada. deje ese ambiente donde la verdad de Dios está siendo negociada y Vai ter que mezclada. deixar um ambiente onde está havendo um espírito de dominação También va a tener que dejar ese ambiente donde se está viendo un espíritu e de dominación seguir uma linha onde está sendo conduzido ao alimento da palavra de Deus. y seguir aquella línea donde usted está siendo conducido a alimentarse con la palabra. É onde a palavra está governando e não o homem. Es donde la palabra de Dios gobierna y no el hombre. Os homens são usados por Deus, Los hombres son
son usados por E Dios. devemos nos submeter àqueles que Deus levantou. Y debemos someternos a aquellos que Dios levanta. Mas quando eles tomam uma posição como Diótrefes, acima da verdade, Mas cuando ellos toman la posición de Diótrefes y se ponen por encima de la e verdad, acha que nós, como ovelhas, somos deles e não do Senhor, y cuando ellos piensan que nosotros como ovejas somos de ellos y no del não Señor, devemos segui-los mais. no debemos seguirlos más. Devemos seguir a verdade. Debemos seguir la verdad. Agora devemos orar, Senhor, nos guia aos pastos verdejantes. Ahora debemos orar, Señor, guíanos a pastos verdes, A palavra de Deus, a la palabra de ao Dios, alimento para o rebanho. alimento para el E que rebaño. isso gere refrigério a almas que estão feridas. Y que eso traiga refrigerio a las almas que están E heridas. eles sejam pastoreados e consolados. Que estos puedan ser verdaderamente pastoreados y E consolados. disse Davi, por amor do seu nome. Y dice David, por amor a tu nombre. Você deve amar o Senhor e tudo que você fizer seja por amor a Ele. Usted debe amar al Señor y todo lo que usted haga, hágalo por amor a Él. Então, amados, não imite o que é mal. Entonces, amados, no imiten lo que es Não malo. fica debaixo dessa tirania. No quede debajo de ese tirano. Isso não é tomar a cruz, isso é uma tortura espiritual. Eso no es tomar la cruz, eso es una tortura espiritual. Esse é um sofrimento que não glorifica a Deus. Ese es un sufrimiento que no glorifica a Dios. Isso devasta a alma do rebanho de Eso Deus. trae devastación a las almas del rebaño de Como Dios. temos visto em muitos lugares, Oh. rebanhos devastados. Como hemos visto en muchos lugares, rebaños devastados. Porque os homens assumiram o lugar que pertence só a Cristo. Porque los hombres asumieron el lugar que solo le pertenece a Cristo. Precisamos então ter essa ousadia no Senhor. Por eso necesitamos tener esa valentía en el Señor. Não siga, não imita o que é mal, No imiten lo que es malo, e sim o que é bom. sino aquello que es bueno. Quem pratica o bem procede de Deus, El que hace lo bueno es de Dios, quem pratica o mal jamais viu a Deus. pero el que hace lo malo jamás ha visto a Dios. João fala pouco, Juan habla poco, mas parece um golpe mas es un que golpe, leva a pessoa a tomar um nocaute. es un golpe de knockout. Ele não quer contundente. saber da sua teologia agora, Él no quiere saber de la enseñanza nem da de la sua obra, aparência de ni piedade, de su apariencia de nem se piedad. você é um pastor ou um líder. Si usted es un pastor o un líder, Não importa quantos anos você está no no ministério. importa cuántos años usted lleve en el Se você ministerio, está praticando o mal, si usted practica lo malo, você não está vendo a Deus e talvez nem nasceu de novo. usted no está viendo a Dios y tal vez ni siquiera ha nacido de nuevo. Não siga isso. No siga eso. João não estava ali pessoalmente. Juan no estaba allí personalmente. João não está entre nós agora. Juan ahora no está entre nosotros. Mas ele deixou princípios de como devemos caminhar como povo de Deus. Mas él nos deja principios de cómo debemos caminar como pueblo de Dios. Muito cuidado com o coração. Mucho cuidado con el É corazón. muito sutil. Es muy sutil. Precisamos seguir a verdade Necesitamos seguir la verdad em amor en e amor manter a comunhão uns com os outros y mantenernos en comunión los unos con e los manter a otros complementação ministerial y ser complementados ministerialmente para sermos protegidos. para ser protegidos. Mas aquele que quer o primeiro lugar, ele nunca vai querer alguém diferente perto dele. Mas aquel que quiere el primer lugar nunca va a querer a alguien diferente cerca de él. Então ele apresenta uma quarta personalidade ou Entonces pessoa. ahora se nos va a presentar un cuarto personaje aquí. Verso 12. Verso 12. Quanto a Demétrio Todos dan testimonio de Demetrio e até a própria verdade. y aún la verdad misma. Olha que diferença. Oh, mire esta diferencia. Não somente as pessoas davam testemunho de Demétrio, No solamente las personas dan testimonio mas de aqui está Demetrio, dizendo que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. sino que aquí dice que la propia verdad da testimonio de Demetrio. Quando Demétrio falava a verdade, Cuando Demetrio hablaba la a verdade daba testemunho no coração do povo de Deus, la verdad da testimonio en el corazón del pueblo que de aquilo Dios, era verdadeiro. que aquello que Demetrio hablaba era E verdadero. não somente isso, Y no solamente esto, mas que Demétrio era verdadeiro. sino que Demetrio era verdadero. Era um homem conduzido pela verdade. Era un hombre conducido por la verdad. Diótrefes poderia estar falando a verdade, Diótrefes podría de alguna manera hablar la verdad, mas não era a verdade em verdade. mas no era verdad en verdad. Porque aquele espírito errado no seu coração Porque aquel espíritu equivocado en su é o corazón mesmo que levou o diabo a tentar Jesus no deserto era el mismo que llevó al diablo a tentar a Jesús en e el desierto. usou a palavra de Deus. Y usó la palabra de O Dios. diabo é o maior teólogo que o mundo já conheceu e existe. El diablo es el mayor teólogo que el mundo ya conoció y existe. Então não sejamos ingênuos simplesmente com o ensinamento, Entonces no seamos ingenuos simplemente con la enseñanza. porque é possível, novamente falo, estar com a doutrina correta
correta porque es posible tener la doctrina correcta e o coração equivocado. y el corazón equivocado. Todos dão testemunho de Demétrio, inclusive a própria verdade. Todos dan testimonio de Demetrio, inclusive la propia verdad. E nós também damos testemunho. Y nosotros también damos testimonio. Agora você tem um testemunho que vem de fora. Ahora usted encuentra que viene un testimonio de afuera. Aqueles obreiros que são usados por Deus, Aquellos obreros que son usados por Dios, quando eles visitam uma assembleia local, cuando ellos visitan una iglesia, eles deveriam estar orando muito. ellos deberían estar orando mucho Para eles discernir o que Deus está fazendo em cada assembleia para discernir lo que Dios está haciendo en cada e lugar eles simplesmente cooperar e fortalecer. y ellos simplemente cooperar y fortalecer. Seria um desastre eles conduzirem as coisas de maneira que Deus não está conduzindo. Sería un desastre conducir las cosas de la manera que Dios no está conduciendo. Quando eles visitavam uma assembleia local, Cuando estos hombres visitaban una iglesia local, eles eram homens também cheios do Espírito Santo. ellos también eran hombres llenos del Espíritu Então Santo. eles procuravam ver o que Deus está fazendo Y ellos buscaban ver lo que Dios estaba haciendo e confirmar aqueles que Deus estava usando y confirmar a aquellos que Dios estaba e usando corrigir o espírito do erro. y corregir el espíritu de error. Nós damos testemunho de Demétrio. Nosotros damos testimonio de E Demetrio. você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Y ustedes saben que nuestro testimonio es Não é por verdad. interesse próprio, No es interés propio, não é politicagem. no es pura política. Eles realmente reconheciam e valorizavam a verdade em amor. Ellos realmente reconocían y valorizaban la verdad en amor. Versículo 13. Versículo 3. Muitas coisas eu tinha para lhe escrever, Yo tenía muchas cosas que escribirte, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Seria como hoje, eu não quis falar por WhatsApp, Sería como yo no quise hablarte por WhatsApp. pois espero vê-lo em breve. Pues espero verte en breve. Então conversaremos face a face. Y entonces hablaremos cara a cara. Essa é a questão de Diótrefes. Esta es la cuestión de Dios. Ele não queria tratar olhando no olho, cara a cara. Él no quería tratar las cosas mirando al otro cara a cara. Quando João diz na sua primeira carta, o que ouvimos de Deus e vos anunciamos é isso. Cuando Juan dice lo que oímos de Dios y les anunciamos es esto, Que Deus é luz, que Dios es luz, não há nele treva nenhuma. no hay en él ninguna tiniebla. Se dissermos que andarmos com Deus e vivermos nas trevas, Y si decimos que andamos con Dios pero andamos en tinieblas, mentimos e enganamos a nós mesmos. mentimos engañándonos a nosotros Mas se mismos. dissermos que estamos nele ou andamos na luz, Mas si decimos que estamos en él andando en luz, nós temos comunhão uns com os outros. nosotros podemos tener comunión los Então é unos con los possível otros. falar que estamos na luz e conhecemos a Deus? É possível. Es posible hablar que tenemos comunión y estamos con luz con Dios e estamos andando em treva e nos enganando. y estamos andando en tinieblas, nos estamos engañando. Esse é o perigo da obsessão. Ese es el peligro de la obsesión. João está dizendo, Deus é luz. Juan dice, Dios es luz. As coisas de Deus não são mais ou menos sim ou não. Las cosas de Dios no son más o menos sí o no. Não são obscuras. No son oscuras. Elas são transparentes, limpas. Ellas deben ser transparentes, E limpias. nós devemos aprender a tratar os assuntos do Senhor olhando na face um do outro. Y nosotros debemos aprender a tratar los asuntos mirando la cara del otro. E trazer as coisas para a luz para que Exato. Deus seja glorificado. Y sacar las cosas a la luz para que el Señor sea glorificado. Mas quando existe aquele ambiente, não, eu não estou sentindo de tratar, de falar. Más cuando existe ese ambiente, no, yo no quiero hablar, tratar. Vamos esperar no Senhor. Vamos a esperar en el Señor. Essa passividade Esa pasividad que aparenta ser que espiritualidade, aparenta ser espiritualidad. ela cultiva um terreno onde o inimigo semeia discórdia, Y ella cultiva el terreno donde el enemigo siembra discordias, semeia desconfiança. siembra E desconfianza. quando menos esperamos, perdemos a consideração uns pelos outros Y cuando menos lo pensamos, ya no nos consideramos los unos a e los nos otros. apartamos uns dos outros. Y estamos apartándonos los Deus unos é de a los luz e as coisas têm que ser tratadas na luz. Dios es luz y las cosas deben ser tratadas en la luz. Quando eu for aí, em breve, então falaremos face a face. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. A paz seja com você. La paz sea contigo. Agora, quão maravilhoso é isso. Os amigos mandam saudações. Ahora mire cuán maravilloso es esto. Los amigos te saludan. Dê saudações aos amigos, por ou nome por nome. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. João tinha amigos. Juan tenía amigos. O sinônimo de igreja não é reunião, El sinónimo de iglesia no es solo la reunión, mas é comunhão.
mas es comunión. E eles tinham uma amizade e um companheirismo sincero. Y ellos tenían amistad y compañerismo A sincero. igreja é um lugar onde devemos cultivar companheirismo e amizades sinceras. La iglesia es un lugar donde debemos cultivar el compañerismo y la amistad sincera. Diótrefes não tinha amigos. Diótrefes no tiene amigos. Você tem amigos? ¿Usted tiene amigos? Se o grão de trigo cai em terra e não morre, Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, ele vai permanecer sozinho. él va a quedar solo. Muitos irmãos andam sozinhos. Hay muchos hermanos andando solos. Por mais que ele esteja numa congregação grande, Por más que estén en una congregación grande, mas o orgulho nos impede de ter relacionamentos sinceros. más el orgullo nos impide tener relaciones sinceras. Porque os amigos nos protegem com a verdade. Porque los amigos nos protegen con la verdad. Nos guardam dos equívocos e dos perigos. Nos guardan de equivocarnos y de los peligros. Os amigos não são aquele que nos massageia o nosso ego. Los amigos no son aquellos que nos masajean el ego. Não, ele fala a verdade porque nos ama. No, ellos nos hablan la verdad, pero porque nos aman. Então João está dizendo que a igreja é um ambiente de amigos, de relacionamento. Entonces Juan está diciendo que la iglesia es un ambiente de amigos. Gaio era seu amigo Gallo era su amigo e infelizmente Diótrefes não tinha amigos. y infelizmente Diótrefes no tenía amigos. Então, terminando, temos esses 4 personagens nessa pequena carta. Entonces, para terminar, tenemos esos 4 personajes en esta carta. João, que representa uma paternidade espiritual. Juan representando aquella madurez y paternidad espiritual. Não representa um paternalismo que quer dominar as igrejas. No ese paternalismo queriendo dominar las Ele iglesias. não está centralizando nele as coisas. Él no está centralizando en él las Não, ele cosas. está apoiando como um servo de Deus. Él está apoyando como un siervo de Ele Dios. não escreve aqui se dizendo ser um apóstolo. Él no escribe acá hablando como un apóstol. Você lembra quando ele se reporta a si mesmo? ¿Usted recuerda cuando él habla de sí mismo? Ele se reporta a si mesmo como um presbítero ou um ancião, Él se manifiesta a sí mismo como un anciano, um irmão mais experiente. un hermano más experimentado. Então temos Gaio, que era um cooperador da verdade, Entonces tenemos a Gallo, que es el cooperador de la verdad. alguém que hospedava e cooperava. Alguien que hospedaba y cooperaba. Ele manifestava o Espírito de Cristo em amor e boas obras. Él manifestaba el Espíritu de Cristo en amor y buenas E ele obras. tinha um coração grande que incluía todos sem acepção. Y él tenía un corazón grande que incluía a todos sin excepción. Ele não incluía os falsos profetas, mas todos que são de Cristo ele incluía. Él no incluía a los falsos profetas, pero sí a todos los que son de Cristo. Mas aí temos uma terceira personagem, Pero aquí tenemos también un tercer personaje, Diótrefes. Diótrefes. E aqui está o grande perigo. Y aquí hay un gran peligro. O coração com a motivação errada. Los corazones con motivaciones O equivocadas. inimigo quer nos isolar uns dos outros, El enemigo quiere asolarnos y aislarnos a nosotros. manter-nos num ambiente sombrio, obscuro, Mantenernos en un ambiente sombrío y oscuro. sem a mesa da comunhão na luz, Sin estar en la mesa de la comunión a la luz. para semear esse espírito errado no nosso coração. Para sembrar ese espíritu errado en nuestros Então Demétrio corazones. passou a ser alimentado pelos demônios e não por Deus. Entonces terminamos siendo alimentados por los demonios y no por Dios. Mas aí, graças a Deus, temos Demétrio. Mas gracias a Dios tenemos a Demetrio. Talvez alguém mais jovem, não tão velho como Gaio e muito menos como João. Tal vez un joven, no tan viejo como Gallo y mucho menos como Mas a Juan. verdade dava testemunho. Mas la verdad da testimonio de Demetrio. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. João dava testemunho. Juan daba testimonio. Todos davam testemunho. Todos daban testimonio. Se eu fosse um irmão, uma ovelha naquele tempo, Si yo hubiese sido un hermano, una oveja en aquel tiempo, mesmo que eu estivesse congregando sob a liderança de Diótrefes, aunque yo me estuviera congregando bajo el liderazgo de eu Diótrefes, deixaria Diótrefes imediatamente yo dejaría a Diótrefes inmediatamente e caminharia com Gaio e Demétrio, que parece que eles caminhavam juntos. y caminaría con Gallo y Demetrio porque parece que ellos caminaban juntos. No início parece que esses 3 servos do Senhor são da mesma igreja: En el inicio parece ser que estos 3 siervos del Señor son de la misma Gaio, iglesia. Diótrefes e Demétrio. Gallo, Diótrefes y Demetrio. Mas dentro de uma mesma igreja Mas a veces dentro de una misma temos iglesia duas correntes ali. tenemos 2 corrientes allí. Aqueles que estão ainda seguindo Diótrefes por sentimentalismo. Aquellos que están siguiendo a Diótrefes solo por sentimentalismo. E isso também é uma doença. Y eso también es una enfermedad. Existem as pessoas que sabem que estão erradas, Existen las personas que saben que están equivocadas, sabem que estão seguindo um erro, saben que están siguiendo un mas error, continua aí. mas siguen ahí. Eu abandonaria. Yo lo abandonaría. Não, eu abandonaria a Diótrefes. Yo abandonaría a Diótrefes E me sujeitaria àquele ambiente, mesmo que fosse um jovem Demétrio. y me sujetaría, aunque fuera
joven Demetrio, mas eu estaria debaixo da verdade que Demétrio está sendo usado. más yo estaría debajo de la verdad con la cual está siendo usado Demetrio. E Gaio e Demétrio tinham também o suporte, o apoio de João. Y también Gallo y Demetrio tenían el soporte, el acompañamiento Ainda que a de Juan. igreja seja uma assembleia local, Aunque las iglesias sean asambleas locales, ela aqui diz que ela mantinha esse vínculo com João. ellas no se desvincularon de aquel vínculo con E Juan. como nós precisamos disso. ¿Y cómo nosotros necesitamos esos vínculos? Que Deus possa nos guardar nesse tempo, Que Dios pueda guardarnos en este tiempo, que realmente possa ver sempre realidade espiritual que pueda haber siempre una realidad espiritual e seguirmos a verdade em amor. siguiendo la verdad en amor. Que a bênção do Senhor seja com os irmãos. Que la bendición del Señor sea con los hermanos.